Oi, leitores! O meu nome é Bárbara. Sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. Então, depois de aproximadamente 5 meses em que eu estive sem gravar para vocês, eu venho aqui aparecer nesse vídeo, bem cara de pau. Me desculpem por isso, mas é que eu realmente precisei priorizar algumas coisas na minha vida. Ocorreram muitas e muitas mudanças positivas. E aí acaba que eu tive que fazer escolhas, né? Como acontece assim na nossa vida a todo momento, todos os dias. E então, hoje eu venho aqui de volta matar um pouco da saudade com vocês para fazer mais uma resenha de um livro que eu li agora nesse segundo semestre e que por sinal eu gostei muito. É A Escrava Isaura. Provavelmente muitos de vocês conhecem a novela, né, que foi muito popular assim nos anos 2000, se eu não me engano. E enfim, esse foi um livro escrito por Bernardo Guimarães em 1875, na época do Império Brasileiro, segundo reinado, que foi o de Dom Pedro II. Assim, quem me conhece sabe que eu amo história. E se a gente for falar da história do Brasil, o assunto assim top 1 pra mim é Brasil Império. Amo Brasil Império. Em especial uma personagem, né, chamada Dona Leopoldina, tem toda a minha admiração. Mas enfim, isso não vem ao caso, vamos retornando. E é muito interessante que esse livro basicamente abre falando, na época do segundo reinado e tal, fazendo um paralelo do que acontecia lá na época, 1875, quando ele foi publicado, estava acontecendo o segundo reinado, e o livro também vai mostrar uma história, uma ficção que se ambienta nessa época. Esse aqui é um livro do romantismo, a escola literária Romantismo. Então nós vamos ter uma protagonista assim característica dessa escola literária, que é uma protagonista cheia de virtudes, de um caráter assim impecável. E eu já vou chegar nisso, já vou me aprofundar um pouquinho mais com vocês. E esse aqui é um livro abolicionista. Assim, você falar de abolicionismo no ano de 1875, onde a escravidão ainda era muito popular e era a realidade do nosso país, era pensar muito à frente do seu tempo. E aí o Bernardo Guimarães fez isso. Então, sem mais delongas, quem que era essa tal de Isaura? Isaura era uma escrava branca. O pai dela era branco, a sua mãe era negra e ela acabou herdando mais os traços físicos do seu pai. E acabou que a Isaura morava em uma fazenda lá em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E a sua dona era, assim, gostava muito dela e tratava ela meio que como uma filha mesmo. A Isaura era uma protegida da dona dela. E a Isaura acabou adquirindo uma educação que realmente eram somente as damas de elite que adquiriam, e ela era uma escrava. Então ela era uma escrava muito culta. E se destacava não só com relação a essa questão mais intelectual e tal, mas ela também era muito bela e tinha uma personalidade assim admirável. Ela era muito bondosa, muito benevolente. Sabe aquela bondade tão grande que a gente estranha? Pronto, era a Isaura. E aí a sua dona disse que quando ela falecesse, a Isaura iria receber a alforria, ia ser liberta. E acabou que a dona da Isaura não registrou isso em algum documento e acabou que ela faleceu antes que a Isaura pudesse de fato legalmente ser liberta. O que resulta de certa forma, a Isaura foi herdada pelo filho da dona dela, que se chamava Leôncio. Esse era um homem que era casado, mas nutria uma profunda admiração e paixão pela Isaura, e acabou que isso não é nada bom, né? Primeiramente a gente vê uma questão de infidelidade, e depois o próprio Leôncio perseguia muito a Isaura, assediava ela e tudo mais. E acaba que com tudo isso, com esse cenário conturbado de vida, a Isaura foge. E aí nessa fuga ela muda de nome, ela realmente tenta dar uma disfarçada na sua própria identidade para não ser descoberta. Porque, assim, ela estava fugindo, não era de uma pessoa comum, estava fugindo de uma família rica, poderosa, então ela tinha que tomar muito cuidado. E acabou que ela realmente adota outro nome e tudo mais, e nisso ela conhece um rapaz que se chama Álvaro. E aí o Álvaro, né, aquele mocinho da história, que ela vai ter um romance. Álvaro e Isaura acabam se apaixonando um pelo outro, e a partir daí eu não vou contar mais,
porque pode ser spoiler. Mas esse aqui é um livro que de fato é bom, eu realmente gostei de ler ele. Não é aquele livro que você acha bom porque ele te trouxe, digamos que um conhecimento a mais. Também, ele vai te trazer um conhecimento a mais e além disso, ele me trouxe uma imersão na leitura, uma diversão enquanto eu lia. Não diversão porque era engraçado, nada disso, mas diversão porque eu acabei realmente me sentindo parte daquele cenário e mergulhando de fato numa história que me prendeu. Eu li nessa edição aqui da Príncipes, que é aquele selo da Ciranda Cultural, muito voltada para clássicos, com preço baixíssimo, que eu amo. E aí ela tem essa edição é tradicional mesmo, tem as orelhas, folhas amareladas, uma fonte confortável para leitura, não vai dar para ver direito, mas é confortável, confia em mim. E além disso tem uma diagramação muito boa. Eu poderia dizer, gente, eu vou colocar aqui o link, aí vocês comprem pelo meu link e tudo mais. Porém, a minha conta de associados da Amazon está bugadíssima, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso. Mas mesmo assim, eu vou colocar o link desse livro aqui embaixo na descrição, caso algum de vocês queira adquirir, porque de fato vale a pena essa leitura. E ela é curtinha, ó. Olha, gente, a espessura desse livro é bem fininho. Eu espero muito ter despertado a curiosidade de vocês com relação a esse clássico da literatura brasileira. Muito obrigada pela atenção, por terem ficado comigo até aqui, por toda a paciência e consideração. Agradeço a quem veio no meu direct pra falar que queria que eu voltasse e tudo mais, que era pra eu voltar trazendo essa motivação. Agradeço muito pelo companheirismo, eu me sinto realmente grata e lisonjeada, porque se isso acontecer é porque o que eu tava fazendo tocou almas, e é o que eu desejo, é realmente o meu foco por aqui. Então por hoje era isso, um beijo e tchau, tchau!